Pão de Vida, aos quinta-feira, dia 25 de junho desse ano 2026. Mais um dia de edição de Pão de Vida, dia que nós temos a palavra de Deus, todo dia, aos quinta-feira, e dia que nós temos também na língua portuguesa. Nós temos terça-feira na língua portuguesa, quinta-feira também na língua portuguesa. Saúde a todos, irmãos, e a minha missionária Antônia, e todos os obedores de esse matinal, de hora que está dando jeito, a nós que está na Europa, está dependendo da hora que está dando jeito, para boa é sustento de nossa vida espiritual, para edificação de nossa vida a nós que ser crentes. Amém? Nós fala Deus, muito obrigado. Aos pontos de vida, tema que te ensina, fala, Nesli, nunca por engaba, boss. Nesli, nunca por engaba, boss. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, inquirido do Espírito Santo de Deus, que tratava assuntos que levantaram na igreja de Coríntios. Nós sabemos como essa carta e resposta do apóstolo Paulo de perguntas que fizeram sobre questões que levantaram na igreja de Coríntios. Nós fala Deus, muito obrigado por aquilo. Então, ponto de vida, na leitura da hoje, e ser o 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, só um versículo. Aonde, na voz missionária Júlia Nobeba, tema que fala, outros está ficar com fome. Estudo e na falando só acerca desse assunto de ceia, capítulo 11. E na falar de ceia de Senhor. Aonde era versículos 7 até 21, aos ponto de vida te ensino só um versículo. Agora, é versículo 22, última parte, que cedo, que fala assim, pangaba vos, apóstolo Paulo punteles, pamingaba vos, nesse tipo de comportamento que vão comportar, que não houve ontem, sobre o que houve volta, houve direito. Outros está a comer, outros está a ficar sem comer, outros está tendo que na bibi, bibi toca chame, outros está a ficar sem nada. Então, o apóstolo Paulo fala, aí assim que Santa Ceia, pamingaba vos nesse, esse que comanda no tema pega esse fala, nesle, nunca pode engaba vos. Esse que o ponto de vida na bata trabalhar nele. Esse que base de assunto da os, nesle. Deus que pode engabar, na que agora, ele que não é bem lei, na ponto de vida depois. Amém? No versículo 1 de junho, a os instalei, para poder despedir também, aonde a missionária Júlia despedir, no versículo 1 de junho, chega já na reta final, hoje 25, mês na acaba, terça-feira, a minha bem fazer leitura só quinta, então, no versículo 1 de junho, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, e fala, e Deus que fascina que ele conheceu, e criando na união com Cristo Jesus, para a vida de um bom trabalho que preparar para nós fazer. Amém? Então, versículo, e nascer o versículo de reflexão para nós saber como não criado junto com Cristo Jesus. Para Deus e mistério para nós fazer um bom trabalho para Ele. Então, Ele que nos espera, que Ele conhecer a nós, e Deus que faz no nosso cedo, então não ficar na semana, para não poder fazer trabalho que Ele mistério para não fazer. Amém? Que Deus está poder abençoar-nos nesse sentido. Então, na leitura, e só versículo 22, que não vai ler, capítulo 11, versículo 22. E fala assim, então, boca tem boas casas para comer, para beber nele. Ou, botando a igreja de Deus para pôr na borgonha aqueles que não tem nada. Que como pode falar vos? Pangaba vos? Nesle, nunca pode engaba vos. Amém? Esse um versículo, mas vale a pena. E vale a pena. Amém? Esse que não leitura que não temos. Então, amanhã nós continua ainda no livro 1 Coríntios, capítulo 11. Amanhã nós vai versículo 23 até versículo 26. Amanhã, no irmãozico, na ensino leitura. Amém? Não hora. Eterno Deus, Criador céu a terra, Papai, a boa palavra, bem iluminado através do Espírito Santo, para não poder entender. A nós que não ouvimos, a nós que não lei, para eu falar sorteado, aqueles que lei e aqueles que ouvem,
anúncio do livro. Pai, bem abençoa a palavra na minha vida, na vida de tudo quem que não vê. Instale para usar a poder em nome de Jesus. Assim como pedi. Amém. Amém? Então, não vamos fazer leitura de no manual, de no devocional, de no livro de meditação diária de palavra de Deus, que será o pão de vida. Amém? Não vamos ler pão de vida agora. Pão de vida falando assim. Não continua com o assunto de ontem acerca de coisas que não está fazendo na igreja com ser o mal. Vou poder admirar maneira como pôs um versículo para ser na leitura da hoje. E com propósito, mestre para cada de nós tomar suma Jesus bem visitado na boa casa com cara de descontentamento. Jesus fica contente, ou é bem visitado na nossa casa. Jesus gosta de engabar se povo ou se igreja, ora que faz coisa direito. E tá dá Jesus prazer para olhar se discípulos e anda na verdade. E também estou eles na fazer coisas que não agrada a Deus se pape. Não pude olhar aqui exemplo na algumas cartas que escreveu para 7 igrejas na Apocalipse. Tem aqueles que ficam muito contentes com ele, engaba eles para que coisas bom que é fazer antes que bem na chamar atenção para aquele que tem que corrigir. Lembra como Paulo escreveu essa carta base de inspiração do Espírito Santo. Logo, não pode falar em voz de Jesus que não está ouvindo assim. E suma Jesus não falando a hoje de como e me está engabando para encorajando, mas e cá pode fazer aquilo com aquele que não olha assim na não metade. Está na fazer uma pergunta importante também. Jesus não apontou, nós pengabao para aquilo que está nela sim. Pengaba vos. Nesle, nunca pode engaba vos. Naquele que Jesus olhou, no momento, que não reclama como, e que pode engaba de nenhuma maneira nesse que está nela assim. Que está nele, que ser tão nojento para Jesus. Ou, porque se viu como, se ujo na acompanha como todo dia. Para refletir de boa maneira de dias se contra Senhor na gostar de perto bom assim. E que até nada que não cheira mal na bolado. Essa é a questão que tem. Paulo apunta crentes de Corinto assim. Anta boca tem boas casas para comer, para beber nela. Ou botar em igreja de Deus para pôr na borgonha aqueles que não tem nada. Lê e mostra como e tem algumas coisas que não está fazendo, que está declarando como não juti igreja de Deus. Mesmo que Jesus seja o cabeça dele. Boa juti igreja de Deus como maneira de fazer. Boa apoia alguns crentes que Cristo morreu para ele na borgonha. Se você está na face aquilo, você pensa Deus na ngaba ou naquilo. Nenhum homem que tem bom pensamento can ngaba para aquilo que faz Jesus. Nsibe, nunca tem problema na parte de Santa Ceia na nossa igreja ali na Guiné. Mas certamente, e tem manga de outras coisas
kuna cure, na no metade, que pode ser o pior de que é próprio. E aquele qualidade cusa, que Deus na chama, no atenção para ela os. Qualquer coisa que Jesus canangabau para ele, nunca fia, se bom para continuar naquela. Deus na revelou aquilo que está na vida com a cansal para relacionar com bo, ou com tu ele ngabau. Lembra como toda igreja está ligada com Cristo, com ser o cabeça, que ela mostra como qualquer coisa que vou fazer contra qualquer crente, vou fazer para Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, falando assim, e que até nada que Deus cumpre com o segundo dele, mas tudo que está num e claro, na olho de aquele que não tem que dar conta, se diante. Ponto de vista falar, para não orar, para Deus limpar a vida de tudo que Jesus que por engabar nele. E falar para não pedir perdão, para aquilo que não fazer, conjuti igreja de Deus. Amém? Lê que no reflexão de dia da hoje, que ser esse comentário de ponto de vida sobre esse versículo que não leio. Aplicação desse versículo que não leio. Esse versículo que não leio, ponto de vida, terceiro, nos dias da hoje. Para esse que não leio, mas como fala, e resposta de carta que o apóstolo Paulo responde à igreja de Coríntios nos assuntos, problemas que tem. Então, o problema que mandado apóstolo Paulo e de como é contar como, olha, ora que nós juntamos para Santa Ceia, para tomar Santa Ceia. O tu está dizendo ser coisas de comer de casa, ser comida, ser bebida, comer, beber, ter que estar chame. O tu está ali, nem é que está tendo que quer comer. Mas se quer colar de coisa que é vida nele, gosta assim. Não lembra como é livro, não estuda baia. E punta Paulo, antes acerca de carne de cerimônia agora, é como? Sabia tudo que ele olhar outros não fazer. Acerca de adultério, tudo de coisas que olharam lá. Então, o apóstolo Paulo está na trata e na dar resposta conforme os problemas que tem. Então, que chega de Santa Ceia, que está leva a ceia, lá que se está fazendo rumba, comer, chega cá na pera outro, cada 15 centena comer, como é que miste. Então, ele que põe de vida hoje, e disse esse versículo só que chama a atenção para o apóstolo Paulo falar. Pangaba vos nas coisas que vão fazer. Bota comer esse vergonha para outros irmãos que está. Que cá tem nada. Bota mostrando como vos bota tem. Bota tisse, vou vir começar diante, e cá tá tem. Boca tem boa casas para vou comer lá. Boca tem boa casa para vou fazer que vou me fazer na boa casa, vou beber, vou chamar na boa casa. Boca tem. Vou ter que tisse dentro da igreja. E cá sim não. Ceia de Senhor e cá sim. Na convidar amanhã, fica atento para ouvir como é que o apóstolo Paulo explica eles como é que a Santa Ceia está realizado. Como é que toma ceia na presença de Deus. E cá não é boa maneira, como eu disse. Então, ele comanda, apóstolo Paulo, escreve e dá essa resposta. E põe de vida na falando também e chamando a atenção. Se igreja antiga, igreja de Coríntios tem problema de Santa Ceia, põe de vida falando como nós sabemos como a nós guineenses, lá na igreja de Guiné-Bissau, nunca tem aqui problema. E nele também na Portugal, que nós está, nunca nós guineenses, nunca tem esse problema de hora de culto de Santa Ceia, para não estar fazer que não mistir, se não anda de casa, fazer que não mistir, não fazer na não maneira, rumbadas, não, aquilo nunca tem ele também. Assim que o ponto de vida fala. E fala como a nós nunca tem esse na Guiné-Bissau. A nós guineenses nunca tem esse. Mas o ponto de vida fala, não tem coisas também que está contenta Deus. Coisas que está contenta Jesus,
não tem na nossas igrejas a os. Ele que ponto de vida disse, que passa ontem naquela igreja e que e parece também que aquele tanque que está contente a Deus. Que maneira que não faz e que está contente a Deus. Então, e assim também que a nós, na igreja de Cristo, e tem coisas que não está fazendo que está contente a Deus. E contando como a ponto de vida falando como exemplo que o próprio panoia. E tem coisas que não está fazendo que Deus está concordando com ele. Mas tem que não está fazendo também que está concordando, está chamando a atenção. Para quê? Para não por indireta. E mostrando como no livro do Apocalipse, e era 7 igrejas onde o apóstolo João e fichado na ilha de Patmos. Então, Jesus vem parcial e revelar e falar, escrever. Essa carta manda para 7 igrejas. Daqui 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, naquela área. Então, cada igreja mandado carta para ir contado que esse problema, como é que crentes estão lá, que está fazendo e que fazer aqui de direito e que fazer que está direito. Na igreja de Éfeso e contaram como, de facto, eles pegam texto, e não andam direito com Deus, e pegam no caminho de Deus, mas coisa que falta eles para consertar que parte. Para ver Jesus falar, se ele bem, e bom para consertar. Para ver ele na bem. Para quem que conserta e fica fiel, e não ganha coroa de vida. E fala, mas coisa que não falta vos na boa igreja. Amor, que primeiro amor que vos teneba, e falta, que ela vou perder. Então, cada igreja tem esses problemas que tem. Cada igreja tem esses problemas que tem. Por exemplo, na igreja para a igreja de Pérgamo, e conta como que elas fica firme, ser fiel para Jesus, que bota fé, que abandona o caminho de Deus, para tudo maneira que é perseguido, para lutas que tem. Mas eles firma, igreja de Pérgamo, firma. Mas outra coisa, e tem gente, crentes que está lá, está e anda no ensinamento de balão, de vai atrás de balobas, para vai bata enfocar espírito para contar-lhes que tem. Então, que coisas negativas que chamar a atenção. É que o ponto de vista falando como até para nós, coisas bom que faziam. Jesus conta, apóstolo João como conta tal igreja faz bom coisa, mas tem coisa que faziam que está direito, para curtir, para ver se que ela mina bem. Cada igreja chamaram atenção. Na igreja de Tiatira, e contando como aquelas gente que têm amor, e têm fé, e gente paciente, estão a fazer bom trabalho. Mas coisa, esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento de Jezabel. Põe eles adoram ídolos, põe eles para vida sexual, que adora ídolo de fazer sexo, como fazer sexo e camal. Portanto, falei coisas nojentas e que está direito. Vos está direito, vos firmar, vos ter amor, vos está a fazer bom trabalho, mas vos diz, esse ensinamento de Jezabel não entra. Então, coisas que está direito é chamado atenção. Ele que o ponto de vida bem chamado atenção e falei, cacibe, a nossa igreja de Cristo, assim que Jesus falou, eu falei ali cabeça, a nós e membros. Então, a nós tudo ligado, ele que no versículo falando, Deus é fascino na união com Cristo. Deus é unido com Cristo, Cristo que é cabeça, a nós é base. Então, e falando como, ora, com crente, cana faz que está direito. E para ver, e na lepse, igreja de Cristo, e na lepse, tudo crentes que está lá. Que na faz? E na faz com que, e na injute Cristo que será o cabeça. Ele com o ponto de vista fazendo várias perguntas. Que caminho bom nós está na fazer que can agrada a Deus? Deus não chama a atenção. Não sei de gente que está bem culto. Não sei de gente que está mantendo disciplina na hora de Santa Ceia. Não sei de gente que está levando oferta, não está levando dízimo, não está bem evangelização. Mas que não está fazendo? Não maneira, como conhecido, que está tendo vergonha na metade de crentes. E que? Esse que o ponto de vista falando. Para não juve. Para não juve, não vida. Para ver, tem, e falei, tem manga de coisas aos que não acontecem dentro da igreja. Soma com nove ontem. Contando jovens, está falando que é acampamento, e está falando que ele é coisa lá de inventar programa, de falar de quê? De passagem de modelo,
ou de que próprio, bobe. Então, aquele programas assim tudo, que nem está na Bíblia, inventado só aquilo tudo e que? Aquilo tudo e só, que também basta, na fazer coisas que está direito diante de Deus. Então, ora que nós, Deus próprio, como pode assim, Deus é me para adorado na maneira que ele Deus é me diz tudo na sua palavra. Tudo está nessa palavra, como é que deve adorado. Hoje um dia nós estamos vendo manga de maneira de adorar a Deus, que está errado, que Deus nunca recomenda na Bíblia, como assim que nós devemos adorar. Então, não me está adorando a Deus, não tem que ouvir que a palavra de Deus fala sobre adoração. Não está a tomar, coisa lá, dízimo. Que Deus fala, tomar Santa Ceia? Que Deus fala? Qualquer regra, qualquer maneira que fala para não tomar ceia, para não copiar naquela maneira. Não leva oferta, não leva dízimo. Que Deus fala sobre aquilo, se não leva-se diante? Que fala? Tudo tem orientação. E hora que não entra dentro dessa casa, que Deus fala? Sobre a hora que não vai à igreja, que deve fazer? Tudo está na Bíblia. Deus dá orientação, como é que me se para não chegar-se diante, como é que me se para não apresentar-se diante, como é que me se para não adorar, como é que me se para não chegar-se diante para orar. Tudo está na palavra de Deus. Mas hora que não cana ler a palavra de Deus, não cana seguir como é que cedo, irmão, que está levando, não inventa na maneira, porque não há outros gentes na face assim, a não face assim também. Não há na tal igreja está fazendo tal coisa, a não está não na tese para não fazer na nossa igreja. Isso é errado. Mas, e contando a palavra de Deus, contando como é Cristo é que cabeça. Ele tem toda a orientação para nós que ser um membro, que ser igreja, para não cumprir aquilo. Assim que está na palavra de Deus, no livro de lei, que ser o Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E fala coisas segundas só para o Senhor Deus. Mas que é revelado já, que mostrado já ali na Bíblia, que declarado já ali, pensamento de Deus que está já ali, tudo ali na Bíblia. E fala aquilo e para nós que não filho, para não obedecer, para não pôr na prática. E que até mapa vai buscar outras coisas para te ser na casa de Deus. Não. Para ver Deus dentro dessa casa, a maneira que miste, para culto facido, está lá. Ensinar tudo. Como é que miste para não vai para a igreja? Está lá. Como é que miste, hora que não dá oferta ou dízimo, como é que miste? Está lá. Como é que miste para não viver na nossa vizinhança, na nossa coisa de trabalho? Tudo está na Bíblia. Todo dia, pão de vida, está te para despertar nela. Como é que não deve andar? Que é maneira que Deus imiste. Então, assim que 7 igrejas estavam, crentes que estavam na cada igreja, e tem que está fazendo, e tem que está fazendo errado. E tomar atenção, Jesus tomou eles atenção. Vou fazer direito. Mas a igreja de Filadélfia, que é a igreja cuidado, e não anda, e fica firme, Jesus engabe eles. E fala, continua assim. Para que vacila? Para que larga a mão? Porque nega, ele luta contra qualquer ensinamento, tudo é caceta, é põe na prática, é fixa seu olho, tudo na palavra de Deus. É 7 igrejas e a nossa, exemplo da nós, de nossa vida. Ele que põe de vida bem para chamar a atenção a nós, para não despertar, o que não faz? Que está fazendo com que Deus está contente. E que não faz? Que põe não perde relacionamento com Deus. No livro de Ditos, capítulo 15, versículo 3, e contando como o olho de Deus está. Está, riba de tudo gente, tanto gente bom, suma gente mau. Como mostrar como tudo que não faz, e não olhar. Ele que põe de vida ficha aquele, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E que tem nada que Deus compôs, que por segundo dele. Para ver tudo que está no e claro, no olho de aquele que não bem vai dar conta se diante amanhã. Porque o mundo não fica, não morre. Todo dia a gente na parido, todo dia a gente namora. Amigo bom, e na chega no dia, não vai dar conta diante de Deus. Ele que põe de vida bem para chamar, para não refletir, para contar, para não saber como, e falar. E bom, para não declarar hoje diante de Deus tudo aquilo que não põe. Que não põe em causa no relacionamento com Deus. Tudo que não rapara no coração, como é maneira que não tem. É maneira que não está fazendo assim. Forma como que não está chegando à igreja. Que não está fazendo na igreja. É coisa ali. Para o Espírito Santo, que ser o crente de verdade que não fala. Porque que converte e que está sentindo nada. Nada. A igreja não chega lá e não faz suma um carro de passa modelo. É tudo assim.
bata rasta chinelo, calça sapato e bata cop som naquele entra vai, tudo está na Bíblia. Ora, quando aí entra na igreja, como pedir de entra, tudo Bíblia ensinando que lá, irmão. Palavra de Deus. Deus ensina tudo como que me este para não vai se diante para adorar. Mas manga de vez, não cata faces, não para ver que falta de entendimento dessa palavra. Fala, povo na perde. Para ver de falta de entendimento. Povo na perde para ver aí. Ninguém canta certa ouvir. Tudo dia ponto de vida na ensinando, para não despertar, para não saber o que Deus me este e o que Deus camiste. Aos, Santa Ceia e para eles banan. Que coisa errado que está fazendo na igreja cá está direito. Mas, a nós, que agora que nós estamos tendo comunhão com Deus, que está fazendo na Coríntios, que ceia que está tomando de que maneira, Deus que está nessa metade, Deus que pode estar lá, mas amigo boa aos. Que põe Deus que pode estar na nossa metade, na nossa igreja aos? Que põe? Esse ponto de vida, me está para não refletir. E fala, na es, Jesus fala nesse canangabano. Na es, Jesus canangabano, amigo bom. Ponto de vida de essa reflexão, amigo bom, para saber como é que tem nada que pode segundo diante de Deus, para ver tudo se criação que faz. Ele que cria tudo coisas está abaixo dele. E fala, tudo coisas está não e claro diante de Deus. Nada que pode segundo. Então, coisas que amigo bom não está fazendo segundido, para não saber como é, que ele está claro na olho de Deus. Então, aquilo que está tudo, para Deus, está na metade. Para ver de boa maneira, para ver de minha maneira, coisa que não faz que está contente a Deus, e ora que vai junta. Não está tudo de presença a Deus. Para ver Deus, ele está contente. Para hoje em dia que crentes unem nele. Onde que não junta. Mas onde que união que tem, Deus que está lá. Deus que está lá, sem que fala. Deus que está lá. E fala, mande que união tem. E fala, ele Deus próprio que está ficando na burra de gente e na gente naquela igreja. Então, irmão, que caminho bom? Que põe, não impede para Deus estar na metade. Ele que põe de vida vem chamar a atenção. Para não sair, para não largar. Para ver recado que vem pensar essa igreja, é chamar a atenção. Vou sair, vou largar, vou dizer, para ver se quer. Nabim, suma ladrão. Se ele, nabim, que espada. Então, tudo avisado, como que rei garante na chiga. Para Deus ajudar, meu irmão. Cada som de nós, não reflete, não larga. Que está direito. Que na tudo, no bom relacionamento com Deus. Deus me está relacionando com nós. Como ande dizendo essa palavra, para dar uma orientação todo dia. Para ensinar, para corrigir, para aprender. Irmão, enquanto ainda não está ali no mundo, não está no processo de santificação. Todo dia que essa palavra, todo dia que essa palavra, para não poder ser limpo através dessa palavra. Cada coisa que não olha, que palavra falando e que está direito, não largar, não busca aqui que está bem, para ver cada dia, não na caminha, na santificação. Cada dia, não na caminha para santificação. Santificação, e suma, cada dia, vou lá do suso, vou lavar tudo, vou limpar. O bai, outro dia eu venho olha, para com o suso, vou lavar mais, vou limpar. Cada dia, ponto de vida na mostrando, que é o suso, aos ina mostrando, no pensamento, no intenções na coração. Que está lá com o suso? E tem dia que o ponto de vida está te dizendo, no mon, onde que no mon está tocando nele, no pé, onde que no pé está bem, no ujo, que no ujo não olha. Então, cada dia, não é mostrado, que está direito na nós, para não consertar, e assim, para não poder ter comunhão com Deus. Amém? Que Deus está ajudando, irmão. Ponto de vida aos e falando como a legora, não cana contente com vós. Essa que mensagem da os. Jesus cana contente comigo, bom. Na coisa que não fazer, que cana fazer para ser nome glorificado. Na igreja, na nossa casa, na nossa coisa de trabalho, na nossa vizinhança, pois com que nome de Deus que pode engabado através de nossa vida. Para Deus ajudar, meu irmão, para nós andar na obediência, para nós poder dizer a Deus, para usar de maneira que me se, para ver tudo coisa de nossa vida está na nuvem claro diante de Deus. Dia, não presta conta se diante. Para ver falar, não é julgado tudo que nós fazemos.
tanto na nossa vida espiritual e suma na nosso corpo próprio. O que nós fazemos no nosso corpo? Tudo na julgar o que ele é, diante de Deus. Para Deus abençoar essa palavra, para Deus ajudar-nos, para nós andar na fidelidade até o dia que Cristo nos vem. Amém? Que Deus te abençoe essa palavra.